Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E na Cromatina Class de hoje, de número 110, nós vamos falar um pouquinho sobre um estudo recente publicado na Nutrients a respeito da dieta Low FODMAP e quais as repercussões e biomarcadores que foram analisados em 98 pacientes com síndrome do intestino irritável. Quero compartilhar com vocês esse estudo e a gente vai fazer uma breve discussão. Mas já aproveito para fazer o convite, porque se você gosta da Cromatina Class, se você curte todo o conteúdo que eu posto aqui, que eu divulgo aqui, por favor, não deixe de compartilhar e não deixe de deixar também a sua opinião. Para mim é muito importante, tá bom? Vamos lá, já vou compartilhar aqui o artigo e é claro que depois compartilho com vocês a referência desse artigo, tá? Então, um artigo aqui publicado na Nutrients, e nesse artigo eles falam sobre a relação entre os marcadores, que eles chamam de função de barreira, que tem função de barreira intestinal, e eles avaliaram também ácidos graxos poliinsaturados de membrana, lá nos eritrócitos, em pacientes com síndrome do intestino irritável com diarreia persistente, utilizando a dieta Low FODMAP. Só para a gente relembrar, a dieta Low FODMAP, ela não é uma dieta que a gente tem que vislumbrar como algo crônico, né? A gente tem ali três etapas importantes dessa dieta, e ela é utilizada estrategicamente para reduzir sintomas dos pacientes. Então, no primeiro momento, a gente faz a restrição de todos os alimentos que têm um teor aumentado de FODMAPs. No segundo momento, a gente vai fazendo algumas reintroduções, e no terceiro momento, a gente faz todas as adequações, porque às vezes tem alguns alimentos que os pacientes toleram mais e outros toleram menos, então a gente diz que é um tipo de personalização para que a dieta dele não fique tão restrita, mas que contemple também tudo aquilo que ele possa consumir, tenha menos sintomas. Claro que não é só a dieta, muitas vezes a gente vai precisar entrar com alguns suplementos. Se o paciente tiver outras alterações, aí pode ser que um gastro também solicite ali a avaliação de alguma medicação para ajudar. Mas vamos aqui voltar para o nosso estudo. Então, o que eles fizeram, né? Eles falam aqui um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável, né? Porque isso compromete bastante a qualidade de vida dos pacientes e está associado a uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação geralmente é uma inflamação mais crônica, é uma inflamação que ela não aconteceu de uma hora para outra, é uma inflamação que tem um perfil aí de um período de tempo, né? Então, esses ácidos graxos poliinsaturados, conhecidos como ômega 3 e ômega 6, eles são potenciais mediadores inflamatórios. O ômega 6 ele tem uma atividade mais pró-inflamatória. Já o ômega 3 tem uma atividade mais anti-inflamatória e antioxidante. Lembrando que o ômega 3 ele ainda pode ser ramificado, por exemplo, se a gente pensar nas frações, em EPA e DHA. E a gente ainda tem um potencial importante, um biomarcador importante, que é a zonulina. A zonulina é um tipo de proteína especializada para potencializar as junções dessas células. Então, é como se fosse uma proteína ali que favorece a junção, essa comunicação entre as células, permitindo uma função de barreira. Então, ela permite com que a integridade desse tecido ela seja mais observada. Conforme eu tenho alteração da zonulina, eu também tenho a propriedade de função de barreira comprometida, tá? Então, aqui a gente tem, eles avaliaram também essa função, e esse estudo, então, ele investigou essa relação da integridade de barreira com ácidos graxos poliinsaturados nesses pacientes com diarreia persistente. Aí ele vai falar um pouquinho, né, sobre até a composição da dieta, eles utilizaram um software específico para avaliar, mas o que que eles conseguiram observar, acho que é importante aqui a gente já falar, eles categorizaram, até mesmo para a gente distribuir melhor esses pacientes em grupos, né? Os perfis de nível de concentração de zonulina em alto, acima de 107 nanogramas por ml, ou normal, abaixo de 107 nanogramas por ml. Isso zonulina fecal, tá? E aí a gente tem uma intervenção por 12 semanas, então a gente está falando
de um tempo que é específico, não estou falando a longo prazo, né? E de 3 meses aí. Então, isso vai ser importante exatamente para que o paciente ele tenha uma noção do que vai acontecer. Então, no primeiro momento tem uma intervenção, no segundo momento outro, no terceiro momento outro. Eles também fizeram aqui a razão dos ômegas, né, de ômega 6 para ômega 3, de ácido araquidônico, que vem lá, né, da biossíntese do 6, que é mais pró-inflamatório, da relação entre eles, antes e depois dessa intervenção, e ainda fizeram uma correlação da razão entre 6 e 3 total, com a zonulina fecal, com a concentração de zonulina fecal. E aí eles mostram, né, que realmente pode sugerir um papel importante na patofisiologia da síndrome de intestino irritável nesses indivíduos que têm uma dieta low FODMAP, porém tem algum tipo de intervenção, e aí nesse caso eles escolheram o ômega 3. Uma breve introdução, falando um pouquinho sobre a síndrome de intestino irritável, falando um pouquinho dos ácidos graxos poliinsaturados, e a gente ainda tem aqui uma menção a respeito da dieta do Mediterrâneo. A gente ainda tem, né? Eles comentam um pouquinho aqui sobre a estratégia da dieta Low FODMAP, e também alguns marcadores que eles avaliaram também. Então, eles também conseguiram fazer a dosagem de interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, TNF-alfa. Isso também é importante para que a gente consiga observar o padrão de resposta inflamatória. Então, eles fizeram um recrutamento, eu quero mostrar para vocês. Tem uma figura aqui que é mais interessante para mostrar, que aí eu acho que exemplifica tudo isso, ó. Então, eles pegaram 98 pacientes, sendo 20 homens e 78 mulheres. Eles tiveram que fazer algumas exclusões, então, de acordo com os critérios ali de exclusão, conseguindo, então, 66 pacientes, tá? Desses 66 pacientes, 38 pacientes, eles completaram o estudo, pacientes com síndrome do intestino irritável. Desses 38 pacientes, depois de uma avaliação, de acordo com o perfil de zonulina, lembra que eu falei? Acima de 107, abaixo de 107. Então, eles consideravam normais, né? Pacientes aqui que tinham um perfil de zonulina com alteração, número de 18 indivíduos, sendo 4 homens e 14 mulheres, e uma zonulina normal, número de 20 pacientes. Então, gente, olha, veja, eles começaram com 98, depois foi para 66 e finalizaram 38. Então, não é tão simples fazer um estudo de intervenção. Por isso que quando a gente observa na literatura, a gente tem que realmente avaliar com carinho, né? Porque foi um trabalhão, com certeza. Eles aqui fizeram uma avaliação de composição corporal, nada demais, peso, altura, IMC, circunferência abdominal, né, nada demais, mas tudo deu diferença estatística, né? No pré, no pós, ó, alguns tiveram perda de peso, né? Então, isso também é importante aqui no grupo que tem a zonulina mais alta e aqui no grupo que tem a zonulina normal. Então, isso é importante porque todo mundo aqui teve uma perda de peso, é, a altura não vai mudar, né? Imagina, cresce. O IMC, ó, o IMC de 25, todo mundo eutrófico, né? E a circunferência da cintura, em alguns momentos, ó, até aumentou. Diminuiu, desculpa. Diminuiu de 79 para 76, 79 para 75,6, né? Deu uma diminuidinha importante. Aí eles vão falar um pouquinho sobre os principais sintomas aí dos pacientes, sobre a avaliação da zonulina fecal. Dá uma olhadinha aqui, ó, né? Então, pegando aqui até uma colinha. Então, eles fizeram uma avaliação da zonulina fecal, uma avaliação de concentração. Então, eles fizeram dois grupos, né, só para a gente relembrar. Até 107 nanogramas por ml e acima de 107. Então, até 107 é o nosso grupo controle. Acima de 107 é o nosso grupo com as alterações, tá? Eles, então, fizeram essas categorizações exatamente para a gente entender o pré e o pós durante as 12 semanas, fazendo essa dieta low FODMAP, tá? Então, aqui a gente tem o pré, então, em relação às concentrações fecais e as concentrações séricas. Isso também é interessante. Olha como o fecal muda muito antes do que o sérico, né? E aqui a gente tem, ó, o baseline, então a zonulina normal, né? O, o high, então a gente tem, ó, normal, fecalzonulin, então um estudo de
pré, né, pré-intervenção, no post, que é o pós-intervenção, o high, fecal zonulin, também concentração, né? Então, aqui, olha só, quando a gente fala de high, né, então vamos pegar o normal e vamos pegar o high, que é o mais alto. Então, o normal tem abaixo de 100. Olha o mais alto, ele tem, então se daqui para cá é 300, ele tem, vai, uns 140, né? Vamos pensar que aqui deve ser uns 150, uns 140. Então, é uma quantidade mais alta de alteração de zonulina, né? E olha no pós-intervenção como diminui, né? Então, tudo bem, Tati, não diminuiu como esse grupo normal, né? Mas já teve uma melhora mais significativa. Agora, quando você pega na concentração sérica, demora, né, para reduzir. Gente, tudo isso daqui, ó, eles estão fazendo a comparação. Então, por exemplo, compara esse com esse, deu alteração. Compara esse com esse, deu alteração. Para esse com esse, também deu alteração. Aqui a única alteração que deu significativa foi o high no pré e o high no pós, tá? Isso sérico. Então, isso aqui já mostra pra gente a importância da gente observar, de repente, uma zoonina fecal, como um biomarcador um pouquinho mais específico, quando a gente vai pegar um paciente com síndrome de intestino irritável, né? E aí, falando um pouquinho aqui da permeabilidade, eles também fizeram aquele teste, né? Quando a gente faz o teste com lactulose, com manitol, a gente quer identificar também se esse paciente ele pode apresentar, por exemplo, um supercrescimento bacteriano. E aí isso é interessante, mas o paciente sofre bastante também, né? Então, aqui a gente consegue observar que teve uma diferença significativa, mesmo com uma zonulina normal, conseguiram baixar ainda mais. E isso é importante por quê? Porque aqui a gente teve intervenção, e aqui também, mesmo no high, diminuiu também. Manitol só no primeiro, tá? Essa diferença, né, a razão entre lactulose e manitol, teve diferença em todos os grupos. E o percentual aqui também que teve importância tanto aqui em relação ao normal de zonulina antes da intervenção e no high depois antes da intervenção também. Então, teve diferença. E depois, no antes, quando ela tinha uma alta concentração, e tudo depois no pós. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui, né, quando a gente pensa nessa alteração de zonulina, é como se esse intestino aí também tivesse essa permeabilidade intestinal bem mais comprometida. E aí eles estão tentando identificar o seguinte: será que eles têm menor ou maior permeabilidade desses açúcares, né? Será que eles têm maior ou menor permeabilidade? Olha esse intestino, né, de lactulose em percentual, comparando ali com uma permeabilidade, olha como está alto. Quando ele faz uma estratégia nutricional de 12 semanas, olha como diminui. E isso diminui o quê? Diminui esse percentual de permeabilidade também. É como se eu estivesse potencializando função de barreira, tá? Porque eu também estou diminuindo essa concentração fecal de zonulina, beleza? E aí isso vai ser importante. Aí eles colocam aqui um perfil de ácidos graxos, porque esses ácidos graxos também colaboram. Só um adendo aqui, gente, que é muito importante, que eu estou pegando muito na clínica, pacientes que têm necessidade de fazer uma dieta low FODMAP, pacientes que vêm com vários sintomas em relação à síndrome de intestino irritável, mas também apresentam uma alta quantidade ali fecal de histamina. Então, tomar só um cuidado, por quê? Porque quando a gente pensa no ácido graxo poliinsaturado, esse ácido graxo poliinsaturado, até mesmo pela fonte dele, né, óleo de peixe, ele pode sim ser mais sensível para algumas pessoas. Então, algumas pessoas precisam ter uma restrição desses ácidos graxos poliinsaturados de origem animal. Aí a gente pode manter de origem vegetal, tá? Só essa informação que eu queria passar para vocês. Diferença mesmo, a gente teve aqui de ácidos graxos totais, né, de ômega 6, de 28 para 26. Não teve tanta diferença, aqui é do total mesmo, tá? E aqui, quando tem high, aqui todos os asteriscos, eles dão alteração. Só que a gente quer ver o pós, a gente não quer ver o pré, né? A gente quer ver o pós, o quanto que teve de melhora ali no pós. E aqui, quando a gente dá uma olhadinha, então, por exemplo, ó, esse é o perfil total de ômega 6, então diminuiu também. Aqui, 0,04 é estatística. Então, ó, de 6,8 para 8,12, que deu de ômega 3,
A razão aqui, ó, de ácido araquidônico e EPA diminuiu, ou seja, diminuiu o ácido araquidônico, que é um eicosanoide, que faz parte da biossíntese do ômega 6, mais pró-inflamatório. E aqui também a razão entre ômega 6 e ômega 3, essa razão de poliinsaturados, que teve também uma diferença importante em relação ao ao perfil aqui de razão de ômega 6 e ômega 3, tá? Então, essas foram as considerações. Joia? Aqui na tabela 3 eles mostram o perfil das interleucinas, né, de respostas inflamatórias. Aqui a gente tem o perfil de interleucina 6 diminuindo, isso estatisticamente no total. Naqueles que têm uma zonulina normal não teve alteração, mas quem tinha zonulina alta também teve melhora em relação à interleucina 6 e interleucina 8, tá? Então, isso é muito interessante. Aí eles vão fazer as discussões, falando um pouquinho sobre como esses ácidos graxos poliinsaturados podem colaborar para diminuir a resposta inflamatória, pode potencializar, principalmente, a melhora desses sintomas, junto com uma dieta estrategicamente colocada, melhorando a função de barreira, melhorando a capacidade de integridade de função de membrana. Então, isso é bem interessante, né? Eles sugerem aqui, né? Além de alguns outros estudos, esses resultados do presente estudo sugerem que essa dieta low FODMAP pode influenciar o metabolismo dos ácidos graxos poliinsaturados e os efeitos tanto na função de barreira quanto na integridade dessa membrana, né? Claro que o estudo tem limitações, claro que o número de indivíduos que ficaram até o final é um número que a gente gostaria que fosse maior, exatamente para que a gente tivesse um pouquinho mais de embasamento, mas já é um número importante, já é uma pesquisa importante, né? Como conclusão, então, eles citam que eles são o primeiro estudo que fazem esse link, né, de ácidos graxos eritrocitários. Então, gente, eles estão avaliando esse perfil nos eritrócitos, né? Então, eles estão identificando se esses indivíduos, eles têm essa até biodisponibilidade aumentada, né? E aí eles colocam aqui as concentrações de zonulina, indicando um comprometimento da função de barreira, e isso pode estar associado com esse perfil de composição de poliinsaturados, e nesse contexto eles também fazem uma sugestão, uma recomendação de um planejamento dietético personalizado para maximizar todos os benefícios da dieta. E lembrem-se, tudo isso mais personalizado porque vai de acordo com o paciente, de acordo com o que o paciente ele tem também de sensibilidade e também daquilo que ele consegue tolerar. Muitas vezes você fala para um paciente tolerar determinados alimentos e outros alimentos e ele não consegue fazer uma boa tolerância, tá certo? Bom, o estudo depois eu vou deixar aí para vocês, mas eu quero, antes de terminar a nossa cromatina class, fazer um convite super especial para vocês. Por quê, gente? Porque dia 19 de setembro está chegando e nós vamos ter o DNA Experience. Ó, fiz até aqui uma apresentaçãozinha, você já pode garantir a sua vaga, porque o DNA Experience, que vai acontecer no dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, foi feito para você que quer se aprofundar mais nesses temas, não somente de genética, não somente de microbiota intestinal, mas também de metabolômica. Pela primeira vez, eu vou unir essas três ciências ômicas para que a gente possa fazer discussão de caso clínico, mas se você não sabe de nada, então, Tati, eu não sei de nada. Mas se você entende minimamente de nutrição, a gente também vai passar algumas condutas para que vocês consigam vislumbrar da teoria à prática. E é algo que vai ser bem interessante, porque pela primeira vez eu vou fazer a integração de todas essas ciências ômicas. E eu quero muito que você esteja lá. Se você já está lá, ou se você conhece alguém que pode estar lá, não deixe de caminhar esse QR Code. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para que você possa entrar, conhecer um pouquinho mais como que vai ser. Não importa se você não conhece nada de genética, se você já conhece muito de genética, você vai poder contribuir da mesma maneira, ou ainda, se você já conhece, mas ainda não pratica ou pratica pouco. O importante é que a gente vai ter conteúdo da teoria à prática, vai ser um dia todo, vai ficar gravado, vai ser pelo Zoom, e vocês vão ter acesso à gravação durante 3 meses. Então, ó, vai ter
outubro, né? Agora é outubro, novembro, dezembro, janeiro, até 2025, hein, gente? Então não pode perder de jeito nenhum, tá certo? Eu quero muito que você participe, quero muito que você possa trazer alguém também com você para a gente fazer desse sábado, no dia 19 de outubro, um momento muito especial, um momento muito produtivo que nós vamos aprender juntos. Se ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo, em relação ao próprio DNA Experience, não deixe de colocar aqui também nos comentários, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e uma semana abençoada. Beijão, gente. Tchau, tchau.